Abrimos nosso contexto de hoje com notícia quentíssima. O candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro, se reuniu nesta terça-feira com os senadores da base aliada dele e ele acabou de dar uma manifestação, de falar ali na porta do QG, onde ele estava, né? Ele se reuniu com esses senadores de partidos e legendas que têm o apoio dele. Esse encontro faz parte da estratégia do PL de aproximar a campanha presidencial das disputas nos estados e fortalecer a corrida pelo Senado, considerada uma das prioridades do grupo para as eleições de outubro. E Flávio falou com a imprensa, como eu disse, antes do início dessa reunião. Quem traz os detalhes é nossa repórter Letícia Araújo, que estava lá acompanhando a fala inicial de Flávio Bolsonaro. Oi, Letícia, muito bem-vinda. Conta pra gente o que o Flávio já falou, né, nesse início, nessa abertura e a expectativa para essa reunião. Bom dia, Neila, bem-vinda de volta. Exatamente, a reunião acabou de começar e o Flávio antes separou um tempinho aqui para falar com a imprensa. Ele relembrou, ele destacou, né, que o próximo presidente da República vai definir 4 ministros do STF e por conta disso é a importância, né, do Senado. Ele disse que o Senado tem a função, né, de votar pelo impeachment de alguns ministros do STF e os candidatos, né, os pré-candidatos ao Senado que estavam à sua volta, falaram em coro que o primeiro-ministro do STF que seria impeachmentado seria, então, o ministro Alexandre de Moraes. Ele também foi questionado pelo nosso repórter, Samuel Pancher, sobre a questão do Banco Master, né? Ele disse, o Sam perguntou se já era um tema superado pela campanha do Flávio, pelo próprio Flávio Bolsonaro, e ele preferiu não responder. Ele, então, falou que quem tem que se explicar, né, seria o presidente Lula e o seu filho, Lulinha, em relação aos escândalos do INSS. Além disso, o Flávio negou qualquer alteração na sua chapa, né, que agora está como vice, o Alfredo Gaspar, que tem algumas denúncias contra ele, né? E ele também comentou sobre não poder se reunir com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que, apesar dessa decisão do STF, ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro têm uma telepatia. Ele fez essa brincadeira e que ele sabe muito bem o que o pai dele indicaria para a campanha. Essa reunião, além dessa reunião, né, eles vão gravar, então, algumas peças de campanha. Inclusive, é esperada que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também venha aqui pela parte da tarde para gravar alguns vídeos da campanha com o pré-candidato Flávio Bolsonaro, né? A reunião faz parte de uma estratégia do PL de aproximar a campanha de Flávio com as campanhas estaduais, né, e reforçar essa corrida pelo Senado para, então, eles ampliarem a bancada de aliados, né, dar mais força ao grupo de senadores da direita, do PL, e, como eu falei, focarem aí no STF, né, e em indicações do próximo presidente e também nos impeachments, né? O grupo vê a eleição desse ano, como eu falei, como um aumento da pressão no STF e o Flávio deve alinhar o discurso e pedir para que eles reforcem nos estados as principais mensagens da campanha eleitoral dele, né? O ex-ministro, quem estava aqui, né? A gente conseguiu destacar o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o deputado Carlos Jordi, o deputado Ever de Mello, o senador Carlos Portinho, o deputado Guilherme Derrite, Gustavo Gayer, o deputado Nicolete e Éder Mauro e o Flávio, óbvio, que chegou aqui por volta das 10h15 da manhã. Volto com você, Neila. Muito bem, Letícia. Obrigada pelas informações. Letícia que continua por lá, então qualquer novidade, você é a prioridade, nos chame aqui para contar para a gente se tem alguém falando, alguém se manifestando ou novidades de fato sobre a reunião. Obrigada, bom trabalho. Bom, deixa eu dar bom dia também para os meus 2 parceiros que estão aqui no Contexto Metrópolis comigo hoje. Felipe Monteiro já está aqui comigo. Ah, Felipe, saudade de vocês, meninos. Saudade de vocês. Felipe, Mano, muito bom dia. Obrigada por já começarem aqui a semana na terça-feira comigo. Estou muito feliz de voltar. Bom dia, Neila. Bom dia, Maninho. Bom dia aos telespectadores. Tava com saudade de você, Neilinha. Tava com saudade de você, hein? Curtiu as férias? Tá renovada? Muito. Renovada, descansada. Acompanhei vocês de casa. Acompanhei todas as notícias para estar aqui hoje pronta para esse nosso debate, para essa nossa conversa. Muito bom dia, Neila, bom dia, Pepezinho, bom dia para toda a nossa audiência. Bem-vinda de volta das férias, renovada. Chega a estar com um sorriso mais fácil, mais largo. Nada que uns dias de descanso não resolvam, né? Agora a gente está de volta, porque agora
De fato, começa a campanha eleitoral e a gente precisa estar aqui para mostrar para todos vocês e contextualizar para quem está nos assistindo o passo a passo de cada um dos candidatos. Eu já começo falando do Flávio, porque a gente abriu o programa com ele, e eu quero pedir para a produção, se a gente tiver os trechos, ou mesmo a fala completa do Flávio, eu queria já rodar uns trechinhos para a gente poder discutir aqui. Posso, produção, pedir esse favor? Então, vamos lá. Pessoal, bom dia para todo mundo. Eu não estava previsto fazer essa entrevista aqui agora, mas em respeito ao trabalho de vocês aí, vamos conversar com todo mundo e responder as perguntas rapidamente, que a gente tem que começar a gravar. São 47 senadores que nós vamos apoiar em todo o Brasil, então conseguimos confirmar com bastante candidatos que estão aqui hoje, virão ao longo do dia, então já temos aqui uma fila gigante, só esperando a gente começar a gravar, já estamos um pouquinho atrasado, mas é uma grande honra esse momento, isso mostra a força que o PL tem nessas eleições, a quantidade de candidatos, não só a Senado, mas também a deputado e governadores com grande chance de se elegerem, algo que o presidente Bolsonaro não teve lá em 2022. Então, são muitos palanques. Agradeço aqui ao Rogério Marinho, que participou ativamente, diretamente das negociações de todos eles e me ajudou muito a chegarmos nessa composição que vai dar uma capilaridade gigantesca para a nossa candidatura no Brasil inteiro. Eu não tenho dúvida que nós vamos conseguir virar essa triste página da história do atual governo, que só está deixando de legado violência, corrupção, desesperança e tudo de ruim, de prognósticos para frente. Estourou as contas públicas, 105 bilhões é o que está aí de conta para pagar, que não tem de onde tirar. Ele vai tirar, o Lula vai tirar de novo, vai tirar da saúde, vai tirar dos exames médicos, vai aumentar as filas nos hospitais, vai tirar da educação, não vai conseguir honrar os compromissos com as universidades. Esse é o governo Lula, que a população não aguenta mais. Nós vamos fazer de tudo aqui para oferecer o caminho da prosperidade para o nosso Brasil. Então, estou aberto às perguntas aí. Além da gravação, vocês vão fazer algum tipo de alinhamento de discurso com o que cada um vai falar no seu estado? Aqui, obviamente, cada estado tem a sua realidade, mas tem uma linha geral. E aí, o que a gente vai gravar, cada um vai gravar, o que eu vou gravar com cada um, vai na hora ali, acontece com uma orientação da nossa campanha, alinhada a deles também, a realidade local. Vai vir participar, Quem? Michele Bolsonaro? Vai, Michele estará aqui também, uma grande honra para a gente. Todo mundo já entendeu que o Brasil precisa vencer o PT. E ela, uma pessoa qualificada, alguém que certamente, por exemplo, a comunidade... Queria terminar falando ali a comunidade evangélica, certamente. Flávio, então, se reúne com esses aliados, deputados e senadores hoje para gravar essas chamadas de campanha. Michele Bolsonaro estará também, só que na parte da tarde, entre 2 e 3 da tarde, ela estará lá no QG para gravar. A gente não sabe ainda qual é o tema desse primeiro vídeo que será gravado, ou primeiras peças que serão gravadas. Fato é que o Flávio Bolsonaro já começou a falar algumas coisas importantes. Falou aí sobre os aliados e bancadas e chapas, enfim, tudo que está sendo formado aí nos últimos dias. Ele falou de uma forma muito positiva, mas fato é que o alcance das articulações do PL e da campanha do Flávio Bolsonaro foi pequeno. Um alcance pequeno, não conseguiu o apoio aí do Centrão que ele precisava, acabou formando uma chapa puro sangue com o Alfredo Gaspar, a gente vai falar bastante desse nome aqui ainda hoje. Não conseguiu nem o PP, nem o União, nem o Republicanos. Todos eles saíram e deixaram o Flávio de fora desse barco. E tudo isso tem uma explicação. Eles alegam neutralidade e nunca antes, numa eleição, a gente viu partidos tão neutros quanto esse ano. E tudo isso tem justificativa. Como o programa se chama Contexto, vale a pena a gente explicar o que está por trás disso para vocês que nos assistem. O Flávio não tem esse apoio dos partidos do Centrão porque eles querem deixar os partidos nos estados e nas regiões livres para apoiar quem estiver ganhando maior espaço, quem estiver melhor nas pesquisas de eleição. Por exemplo, no Nordeste, hoje a gente sabe que o presidente Lula está muito melhor na Paraíba, em Pernambuco, na Bahia, isso já é uma certeza. Então, os diretórios regionais entendem por bem apoiar o presidente Lula, diferentemente do que acontece no sul do país, por exemplo, que esses partidos devem apoiar Flávio Bolsonaro. Tudo isso é interesse e vai muito além das eleições. Muito importante também, ele falou aí sobre o Senado, formação do Senado, impeachment de ministro.
Esse ano vai ser uma eleição, um período eleitoral, uma campanha muito marcada pelo interesse dos grandes partidos em formar grandes bancadas na Câmara e no Senado. Talvez mais importante do que eleger um presidente seja aumentar o número de parlamentares dos seus partidos e das suas bancadas dentro do Congresso. Por quê? Por vários motivos. Poder, a questão do impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal e, mais importante ainda, as famosas emendas parlamentares. Quanto mais gente, quanto mais bancada, quanto mais parlamentar, mais dinheiro é enviado para os estados. E a gente sabe, sim, que esse dinheiro que é enviado para os estados tem o dedo. Hoje a gente sabe muito bem que tem o dedo dos presidentes dos partidos e muito também das pessoas relevantes para esses parlamentares lá nos estados. Então, para além de escolhas para as eleições desse ano, essa neutralidade dos partidos tem, sim, outro objetivo. Eu já quero ouvir o Felipe sobre isso, quero ouvir sua opinião sobre a neutralidade e a falta de apoio do Centrão na campanha do Flávio. Lira, você fez uma contextualização perfeita, né? E é exatamente isso que acontece na prática. Quando você vê, por exemplo, essas eleições desse ano, pela primeira vez você vê chapa puro sangue, né? Você vê que o PSD está com uma chapa puro sangue, o PL está com uma chapa puro sangue, né? O Novo está com uma chapa puro sangue. É exatamente isso que está por trás. O único partido, né, que conseguiu fazer uma chapa mais ampla, né, é o PT, né, porque é o governo, né, é o PT porque ele conseguiu, né, o Lula, nesses 4 anos, mais 4 anos, 8, 12 anos, né, cooptar toda a liderança de esquerda para ser satélite do PT, né, foi assim com o PCdoB, foi assim com o PSOL, foi assim com outros partidos de esquerda, né, o PDT, né, e aí o PT conseguiu fazer uma chapa muito maior, né, e muito mais ampla do que as chapas puro sangue. E tem um aspecto regional também que é muito importante, né, os partidos políticos, por exemplo, PSD, o Republicanos, né, o aspecto regional pesa muito. O Hugo Mota, por exemplo, que declarou apoio ao Lula no processo presidencial, é do Republicanos, e o principal opositor, né, tirando o Flávio Bolsonaro ao lulismo, é o Tarcísio de Freitas, que é do Republicano de São Paulo, né, que apoia o Bolsonaro. O PSD, por exemplo, né, teve candidato próprio à presidência da República, mas todo mundo sabe que o Otto Alencar da Bahia é muito ligado ao Lula, o Ratinho Júnior é muito ligado ao Bolsonaro. Então o aspecto regional conta muito. E além disso, infelizmente, na minha opinião, porque eu falo infelizmente porque mudou completamente o jogo político do Brasil, né? Infelizmente, né, desde 2015, né, até um pouquinho antes de 2009, o poder legislativo tem uma força muito maior que o poder executivo. Antigamente, o poder executivo conseguia ditar a ordem da política. E atualmente, não. Atualmente, quem dita a ordem da política é o poder legislativo. Quem aprova mais projeto de lei é o poder legislativo, né? Muito por conta das emendas parlamentares, que faz com que os parlamentares consigam, de certa forma, coordenar e comandar o orçamento público mais do que o poder executivo. Então, é muito mais fácil para esses partidos políticos e é muito mais vantajoso terem bancadas maiores, porque bancada maior significa exatamente ter mais fundo partidário, né, ter mais fundo político, e com isso consiga se fortalecer ainda mais com as emendas parlamentares. Então é muito melhor investir em campanhas regionais, né, em campanhas para deputado federal, do que investir, né, numa campanha presidencial, mesmo sendo da vice-presidência, mesmo sendo aliado a outro partido político. Eu quero ouvir o Mano também. Mano, deixando a hipocrisia de lado e essa positividade de ter uma chapa puro sangue e essa alegria de gravar apenas com aliados muito próximos, principalmente apenas do PL e do bolsonarismo raiz, como essa campanha do Flávio pode ser prejudicada com a falta do apoio do Centrão? Já começa pelo fato de que fica com menos tempo de TV, né? Porque a proporção de tempo de exposição em rede nacional, ela é determinada pelo tamanho da aliança formal entre os partidos. Então, o fato de não ter o apoio formal de nenhum partido do Centrão, na prática, diminui o tempo de TV de Flávio Bolsonaro. E isso conta ainda, né? Claro que o tempo de rádio e TV nas campanhas tem tido uma relevância proporcionalmente menor.
hoje do que tinha, por exemplo, nos anos 90, nos anos 2000, em função do crescimento da relevância das redes sociais, mas isso não quer dizer que tenha deixado de ser importante, porque é também a capacidade de duas coisas, tanto de usar, sobretudo, aquelas inserções que aparecem ao longo da programação, como pequenas propagandas, como uma forma de pautar o debate, de fazer com que a imagem do candidato entre na rotina das pessoas, como também aquelas inserções que trazem algum tipo de dúvida, de ataque aos adversários, que acabam tendo também um efeito importante na estratégia eleitoral, sobretudo numa campanha que é marcada pelo forte equilíbrio, né? Tudo indica que teremos um segundo turno muito acirrado, decidido no detalhe, naquele eleitor que está em disputa, que é uma porção pequena do eleitorado, do chamado eleitor independente. Então, não ter o apoio dos partidos do Centrão, em primeiro lugar, tem esse efeito na estratégia nacional. Em segundo lugar, também tem um aspecto dos palanques regionais, que aí acabam, de alguma forma, possivelmente, em algumas circunstâncias, sendo amenizados pelas chamadas alianças informais, porque é possível fazer um palanque no Estado, ir para um evento com a participação de um candidato a governador que não formalmente apoia a candidatura a presidente, mas que pode eventualmente pedir votos. Mas o que a gente está começando a notar é o oposto. Por exemplo, nós tivemos no debate a governador de São Paulo a presença do Tarcísio de Freitas, que, em tese, conta oficialmente como um governador que está apoiando e fazendo palanque para Flávio Bolsonaro. Mas o que tivemos na prática? Nenhuma menção ao nome de Flávio Bolsonaro durante todo o debate. Então, Tarcísio, na prática, né, no primeiro teste de fogo da campanha, antes ainda do início da propaganda oficial, nós já tivemos uma amostra de que Tarcísio, por exemplo, não parece muito interessado em usar do seu capital político, do seu prestígio, do seu tempo de tela, do seu tempo da atenção do eleitor para pedir voto para além dele, porque ele nem pediu voto para candidatos ao Senado da sua chapa, Derrite e André do Prado, muito menos para o candidato à presidência que ele supostamente apoia, o Flávio Bolsonaro. Então, isso mostra que há uma dificuldade muito grande de aumentar a atração da campanha. Por quê? Porque, para além de todos esses fatores que vocês dois já muito com excelência trouxeram no contexto sobre a migração do poder do executivo para o legislativo, o aumento da independência dos partidos do Centrão em função das emendas, para além de tudo isso, a gente também está assistindo nesse processo eleitoral a um contexto em que não há confiança na capacidade do Flávio de sustentar o rumo da sua própria campanha. Então, há um movimento de descolamento por parte de aliados de primeira hora, como é o caso do governador Tarcísio em São Paulo. Quero fazer um grande apanhado, vou falar um pouco sobre a campanha do Flávio Bolsonaro e, a partir disso, a gente segue nos tópicos que o Flávio acabou de falar também ao vivo.